Essa segunda parte da aula é bem curtinha e vocês já devem imaginar o que vem, né? A gente vê agora tendo compreendido a noção de interpretação modelo e como a gente encontra um modelo para um conjunto, a noção de consistência. O que a gente vai dizer? Eu antecipei antes, vai dizer que um conjunto de sentenças gama é logicamente consistente se e somente se existe uma interpretação modelo do conjunto. Só que agora, como é que a gente prova isso? Exibindo o modelo, ou seja, fazendo o que a gente viu em 2 exemplos na aula anterior, isso é, procurando um modelo. Então, provar que é consistente vai ser relativamente fácil, porque, ao contrário da tabela de verdade, não tem receita de bolo, a gente tem que ir tentando por tentativa e erro até conseguir o modelo. Por outro lado, o que vai significar não ser consistente? É se não tem modelo. Mas aí é mais complicado. Por quê? Porque não existir modelo é diferente de existir uma interpretação que dá falso para uma das sentenças, né? Para provar que um conjunto não é consistente, para provar que um conjunto é inconsistente, a gente vai ter que explicar por que não adianta continuar tentando para conseguir encontrar o modelo do conjunto. Vamos ver então dois exemplos de, basicamente, no caso de provar a consistência, mais ou menos o que a gente já vinha fazendo, o de inconsistência, que é um pouquinho mais chatinho, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é ler as fórmulas, ver quais são as exigências feitas para que todas as fórmulas de um conjunto sejam verdadeiras. O que me diz essa primeira sentença? Que para todo objeto, se ele é F, então ele é a imagem do A em R. Tá? Bom, então, o que a gente teria aqui? Algo como... Deixa eu pegar preto. Todo F é visto, ou a imagem do A, é visto por A em R. Isso me obriga a fazer alguma coisa na minha interpretação? Não. Lembrem, tudo que isso aqui diz é se estiver no F, aí então alguma coisa. Claro, lembrem, pela definição de interpretação, se eu quisesse, eu já poderia, eu sei que aqui eu tenho que ter um objeto, por exemplo, 4. E eu sei que a constante, todas as constantes, mas aqui eu só preciso destacar o A, vai ter que nomear um objeto do universo. Então, isso eu já sei pela definição de interpretação. Mas essa sentença aqui não me obriga a fazer nada, ela não me obriga a colocar nada no F nem no R. O que me diz a segunda sentença? Já a segunda sentença me diz que o A pertence ao F. Isso significa o quê? Que se eu fiz o A nomear o 4, ele vai ter que estar no F para que essa segunda sentença seja verdadeira. Bom, mas agora, pela primeira sentença, se eu coloquei o A no F, o que me diz a primeira sentença? Que todo F é visto por A em R. Isso significa, então, que se eu coloquei o 4 no F, esse 4 vai ter que ser visto pelo A, que é o 4. E eu vou colocar esse aqui. Bom, então agora o que eu tenho? Eu tenho que essa aqui é verdadeira, porque todo F, que por enquanto é só o 4, é a imagem do A em R, ok? O A tá no F, ok? O que me diz essa aqui? E agora, cuidado, essa aqui me diz que nem todo objeto é imagem de si mesmo em R, tá? Mas ela não diz que não existe um par em R, ela me diz que nem todo objeto está consigo mesmo em R. O que é equivalente, a gente sabe, a isso daqui. Existe um objeto que não está consigo mesmo em R, né? Ou algo... Não, foi aqui, escrever aqui em cima. Para não botar para lá embaixo. Nem tudo é imagem de si mesmo
em R. Tá? Bom, ou outra maneira de dizer é que R não é reflexiva, mas ela não é irreflexiva. Ela não é reflexiva, mas ela não, nem todo mundo vê a si mesmo, mas ela não é irreflexiva, onde nada vê a si mesmo. Bom, nessa minha interpretação, o que acontecia? Eu só tinha um objeto, eu vi que eu tive que colocar esse objeto sendo imagem de si mesmo. Por que eu fui obrigada a fazer isso? Eu fui obrigada a fazer isso por quê? Porque essa segunda sentença me obrigava a colocar o A no F. E tendo colocado essa coisa no F, a segunda sentença me obrigava ela a ser imagem dela mesma. E não ia adiantar muito eu fazer o A, não, eu não vou fazer o A nomear 1, vou acrescentar o 1 aqui, né? E vou fazer o A nomear 1. O que eu vou ter, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigada a colocar o 1 no F e vou ser obrigada a colocar o 1 tendo como imagem o 1. Porque tendo colocado um objeto no F, esse objeto vai ser imagem do A em R2. Bom, só que o que pode acontecer? Eu posso ter mais de um objeto no universo. Né? Aqui ele ficou meio amontoadinho, mas digamos que eu deixe 2 objetos no universo. O que vai acontecer? Isso vai me permitir, e não precisava ser o 1, eu podia ficar, eu vou até para deixar isso claro, vou ficar com o que eu tinha antes. Tá? O que a gente tinha aqui? A gente tinha o 4, o A nomeava o 4, pela segunda sentença, se o A nomeia o 4 tem que estar no F, e pela primeira sentença, esse 4 vai ter que ser imagem do A, que é ele mesmo. Então, isso aqui eu não posso mexer se eu quiser manter as 2 primeiras sentenças verdadeiras. Para que a terceira seja verdadeira, tudo que é necessário é que nem tudo seja imagem de si mesmo. Bom, mas então vai bastar eu colocar mais um objeto aqui e não colocar ele no F. Ou até poderia colocar ele no F, né? Não preciso, se eu parar aqui, já está tudo bem. Mas mesmo que eu colocasse o A no F, que a primeira sentença ia me obrigar a fazer? A fazer o 1 que eu coloquei no F ser imagem do A. Então, eu seria obrigada a fazer isso daqui. Por quê? Porque a primeira sentença me diz que tudo que está no F, e eventualmente mais coisas, são imagens do A. Então, eu teria que fazer isso, mas nada me obrigaria a colocar o par 1, 1. Enquanto eu não colocar o par 1, 1, essa aqui permanece verdadeira, porque nem tudo é imagem de si mesmo em R. Bom, vamos fechar aqui e vamos revisar. Né? O que a gente tem? Que todo F é imagem do A em R, o 4 é imagem do A, o 1 é imagem do A. Lembrem, eu podia ter mais coisa aqui, mas não preciso. O A pertence ao F, tá ok? O A tá aqui no F. O 1 também tá, mas não importa. Esse aqui não diz que só o A pertence ao F. E eu tenho que nem todo objeto é imagem de si mesmo, porque quando eu colocar no lugar do X o par 1, 1, né? Isso não vai dar verdadeiro, tá? Bom, então eu encontrei um modelo do conjunto. Como eu encontrei o modelo do conjunto, eu provei que esse conjunto é consistente. Então, como é que vocês justificam consistência? Né? Dizendo, né, o conjunto é consistente, pois a interpretação abaixo, ao lado, né, onde vocês especificarem, é modelo de um conjunto. E aqui eu queria retomar uma observação que eu fiz na lógica proposicional. Não adianta vocês me dizerem, o conjunto é consistente porque nada impede que ele seja, que todas as sentenças sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Vocês têm que provar que nada impede. E o jeito mais fácil, eu insisto, pode não parecer, mas o jeito mais fácil de provar que não existe incompatibilidade é exibir um caso no qual todos são verdadeiros. Porque muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que não tem nenhuma incompatibilidade ali, mas tem. Então, essa é uma razão. Fiquem tentando fazer até conseguir. E segundo, a gente tem um problema de como é que a gente prova que não existe incompatibilidade.
né? Como é que a gente prova que não existem unicórnios? Eu teria que percorrer todos os objetos do universo para ter certeza lógica que não, né? Porque nós não estamos tratando de afirmações estatísticas ou que nós poderíamos provar por amostragem. A gente teria que percorrer todas as interpretações possíveis para mostrar que teria que percorrer todas as alternativas possíveis para mostrar que não existe incompatibilidade. Como é que a gente faz isso? Tá, até pode ter jeito de fazer isso, mas vocês não sabem fazer ainda. E nem sempre é possível. Então, o jeito mais simples de fazer é exibir uma interpretação. E é isso que vai contar para mim como justificativa de que um conjunto é consistente. É a exibição de uma interpretação modelo. Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos considerar agora essas sentenças aqui, que são um pouquinho diferentes, é parecido com o anterior, mas não por acaso. Eu peguei um exemplo parecido para essa aula não ficar tão longa, depois vocês vão fazer bastante exercício. O que me diz a primeira sentença? A gente já viu, a gente tem que todo F, que todo F é imagem de A em R, tá? Bom, isso não me obriga a fazer nada, sei lá, vamos começar aqui com um objeto. Bom, o que me diz a segunda sentença? A é F. Ah, bom, então eu sou obrigada a colocar o A, seja lá o que eu tiver escolhido, fazer o A nomear, no F. Bom, pela primeira sentença, se eu coloquei o A no F, o A vai ter que ser imagem do A. Bom, mas o que me diz essa terceira sentença que é um pouquinho diferente? Ela sim me diz que R é irreflexiva, ou seja, que não existe um par de objetos iguais em R. Então, eu não posso colocar o par 1, 1 aqui. Aí eu vou tentar, vamos tentar trocar, vamos tentar, né, porque lembrem assim, muito cuidado do fato da primeira tentativa não ter dado certo, não significa que vocês não podem fazer alguma ginástica, mexer na interpretação e conseguir verificar todas elas. Talvez vocês já tenham percebido onde é que está o problema, que tem um problema e onde está o problema, mas talvez não. Então, vamos fazendo devagarinho, tá? Vamos mudar, vou colocar mais um objeto aqui, vou colocar o 2. E vou fazer o A nomear o 2, porque a gente já viu que deu problema aqui. Vamos apagar isso aqui, porque a gente viu que eu não posso ter um par de objetos iguais a si mesmo. Vamos fazer o A nomear o 2. Bom, o 1 aqui no F não era isso que tinha dado problema, né? Não, tinha. Se o 1 está no F, o que eu vou ter que fazer? O 1, pela primeira sentença, se ele está no F, ele vai ter que ser imagem do A. Mas agora eu troquei. O A é 2. Bom, agora, até aqui, sem problemas. O A é 2. E o 1 que está no F é a imagem do A, ok para a primeira sentença. Mas já não está mais ok para a segunda sentença. Por quê? Porque a segunda sentença me diz que o A vai estar no F. Então eu coloco o A no F. Tá, mas aí eu vou ter que voltar para a primeira sentença. Se eu coloquei o A no F, o A vai ter que ser imagem do A. Então eu teria que colocar o par 2, 2 aqui. Agora, ok para a primeira sentença, todo F é imagem do A, o 1 é imagem do A, o 2 é imagem do A. Ok para a segunda sentença, o A é F, mas não está ok para a terceira sentença, porque ela dizia que eu não podia ter isso daqui. Bom, aí eu vou tentar fazer, vou tirar isso aqui e vou fazer o A ser o 3. Não vai adiantar, por quê? Porque aí eu vou ter que colocar o A no F, se eu coloco o A no F, eu vou ter que fazer o A ver o A, e aí eu estaria violando a terceira cláusula, que R é irreflexível. Bom, essas alturas você já deve ter percebido que não tem ginástica para fazer. Mas como é que eu provo que não tem ginástica para fazer? Agora que vem a parte mais difícil, mas mais interessante.
eu vou ter que explicar, eu vou ter que trocar em miúdos, né, por que as exigências de verdade desse conjunto aqui não podem ser satisfeitas, porque é impossível satisfazer conjuntamente as exigências desse conjunto. Então, o meu fracasso em construir uma interpretação, agora ele é irrelevante, ele não prova nada. O que é relevante? É argumentar que as exigências feitas por essas sentenças aqui são impossíveis de serem atendidas ao mesmo tempo. E essa parte bastante chata, tá? E mais uma vez é importante que vocês tragam as respostas de vocês. Vocês podem olhar na grade de respostas, primeiro, para ver se vocês acertaram se o conjunto é consistente ou inconsistente, e para ver exemplos de argumentação, e com isso vai ajudar vocês a treinarem fazer o argumento de vocês. Mas se o argumento de vocês vai estar certo ou errado, no fundo só eu ou o monitor pode dizer, os colegas de vocês vão poder ajudar, né? Diga, acho que isso aqui não tá bom, acho que isso aqui não funcionou, isso aqui... Mas assim, não confiem que as respostas de vocês estão certas até eu dizer, tragam, me mandem as respostas de vocês para eu ver se as respostas de vocês estão certas, tá? Então, eu vou no próximo slide, para não... Vocês já viram que a minha letra é horrível, né? Eu escrever aqui a resposta pensando junto ia ficar horrível. Então, por isso, eu vou no próximo slide ter ela escrita e vou comentar com vocês. Então, como é que a gente vai pensar em escrever essa justificativa? A gente foi indo cheio de idas e vindas, né? Vocês devem lembrar. A gente começou aqui, essa aqui não me obrigava a fazer nada, aí essa aqui obrigava a fazer alguma coisa, daí essa aqui me proibia de fazer alguma coisa. Bom, como é que a gente coloca ordem na casa? Isso, de novo, não tem receita de bolo, mas é um ótimo treino para filosofia em geral também, a gente perceber. Onde é que estava o problema? Essa aqui não me obrigava a fazer nada. Mas essa aqui me obrigava a colocar o A no F. Tendo colocado o A no F, essa aqui me obrigava a colocar o A como imagem de si mesmo em R. E isto, por sua vez, contradizia esta exigência aqui. Bom, nem sempre a gente precisa ir fazendo daqui a um tempo vocês vão perceber mais rápido, mas isso não é uma coisa assim tão simples, tá? Mas é esse exercício que vocês vão ter que fazer. Qual é o exercício para provar a inconsistência? De ir tentando construir uma interpretação, até perceber que não consegue. Essa é a primeira tarefa, perceber que é inconsistente e que não adianta continuar tentando. A segunda tarefa mais difícil é perceber por que vocês não estão conseguindo. E a terceira é saber dizer de maneira clara por que não dá para conseguir, tá? Então, esse é o treino que vocês vão fazer nas próximas aulas. E é por isso que eu deixei 2 dias, né, para essa aula, para a gente ter bastante trabalho em sala de aula, bastante tempo para eu poder ir corrigindo as respostas de vocês. O que eu tenho aqui? O que me diz essa primeira? Então, agora, qual foi o raciocínio? O que foi relevante, então? Como é que a gente pode reconstruir de maneira clara o problema? Essa aqui me obriga a colocar o A, não é? O objeto associado ao A em F. Isto feito, esta aqui me obriga a colocar o A como imagem dele mesmo em R, porque F é subconjunto das imagens de A em R. E isso, por sua vez, viola a exigência da terceira sentença, segundo a qual R é irreflexiva, tá? Então, isso parece complicado, mas depois de todo esse trabalho, daria algo mais ou menos assim, né? Vocês poderiam argumentar, o conjunto é inconsistente, por quê? Pela segunda sentença de gama, A é F. Nesse caso, pela primeira sentença de gama, A é imagem de si mesmo em R. Mas isso contradiz a terceira sentença, segundo a qual nada é imagem de si mesmo em R. Tá? Então, é isso que vocês vão ter que esse tipo de coisa que vocês vão ter que treinar a escrever. Porque, veja bem, não adianta vocês me dizerem é inconsistente porque faz exigências contraditórias, por exemplo.
Vocês têm que me mostrar que faz exigências contraditórias e por onde é que aparece essa contradição. Ok? Bom, então, revejam o conteúdo sobre consistência, façam o exercício 9.3, confiram as respostas, conversem com colegas, conversem com monitores e venham nas 2 aulas síncronas trazendo as respostas de vocês. E como eu disse, vocês vão poder usar as aulas também para fazer tentativas. Isso aqui deu errado, volta, corrige, depois me mostra. A gente deve ter tempo na aula para isso. Tá? Então, bom trabalho e até a aula síncrona.